Olá a todos, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso conteúdo Oracle. Oracle Cloud, Oracle RP Cloud, Oracle Business Transformation, dentro desse grande evento, Synergy 2021. Meu nome é Paulo Guiné, para os que não conhecem, eu sou Head para Business Transformation Oracle América Latina. Estou aqui muito feliz hoje em poder trazer para vocês um pouco do que a gente vem comentando, do que a gente vem trazendo junto com os nossos parceiros, junto com os nossos clientes, para esse momento, para esse grande desafio que a gente vem dentro do modelo de transformação digital, dentro do modelo de revolução organizacional dentro das empresas. Sabemos que as necessidades hoje, dentro desse desenvolvimento, é adaptar modelos organizacionais, adaptar processos de negócio para que cada dia mais os executivos possam estar habilitados a responder a essas necessidades, poder direcionar as suas indústrias, independente do tamanho de cada um dos clientes, com mais agilidade, com mais flexibilidade. Para que a gente não tome muito tempo, a gente possa ir efetivamente direto aos temas e direto a esse bate-papo que a gente vai ter. Na verdade, então, eu vou convidar, claro, né, para que a gente possa aqui conversar e começar a trazer temas interessantes, eu vou convidar Rodrigo Solon, conhecido como Solon, nosso vice-presidente de aplicações e vendas para a nuvem Oracle no Brasil. Bem-vindo, Solon. Como é que está? Tudo bem? Ô, Guiné, tudo bem? Muito prazer aqui estar falando contigo. E aqui nos bastidores antes, pessoal, a gente estava comentando aqui que vai ser um bate-papo aqui informal, né, com o Guiné, que é uma super autoridade aqui no assunto. Então, sempre tem muita coisa para a gente falar e para a gente conversar sobre esse tema. E eu queria aqui agradecer a participação nesse evento, no Synergy 2021. Realmente estou extremamente honrado. Como o Guiné falou, hoje eu lidero aqui a frente de aplicações na Oracle Brasil, então a gente tem um super desafio, né, de estar levando para os nossos clientes nossas aplicações de negócio, que são aquelas aplicações que de verdade mexem no coração dos negócios dos nossos clientes, né? Então, prazer estar falando aqui contigo, Guiné. Excelente. Então, como você mesmo comentou, e para que a gente não tenha aqui muito desse tempo, tornar esse bate-papo ágil, que o pessoal possa consumir esse nosso conteúdo, vamos logo para apresentações, então. Dentro desse panorama que a gente conversou, né, Solon, esse que a gente estava conversando atrás, né, a gente sabe que as empresas estão sendo desafiadas, né, que as empresas e os nossos executivos estão sendo desafiados, né. Como é que a gente hoje, né, como sócios, né, desse modelo de transformação que a gente vem aí junto com os executivos, como é que a gente pode habilitar esse modelo de transformação com as soluções hoje que possam ser end-to-end, ou o famoso de fio a pavio, né, Solon? Ou seja, como é que a gente ajuda os nossos executivos a não terem mais os silos ou não departamentalizarem, se é que essa palavra é uma palavra boa, mas não estruturarem aí as suas empresas em departamentos e sim estarem mais próximos das operações, né, com os ágeis, vamos dizer assim, no modelo de transformação. Muito bom, Guilherme. A pergunta, acho que para a gente começar aqui é excelente, né? Para a gente esquentar aqui os motores. Primeiro, eu gosto quando você usa a palavra habilitador, né? Porque a tecnologia, de fato, né, não é ela que vai fazer a transformação digital somente, né? Então, ela de verdade, ela é uma habilitadora, ela é quem vai impulsionar os nossos clientes nessa jornada de transformação digital. E eu sempre gosto de usar o nosso próprio exemplo, né? A Oracle, que é uma empresa aí de 45 anos hoje, também se transformou bastante, né? Por mais que nós sejamos uma empresa de tecnologia, nós também passamos ou estamos passando, né, por essa transformação digital, porque os nossos clientes estão passando por isso. Então, nós também tivemos que adaptarmos muito aos novos modelos de negócio, né? Então, contando a história breve, né, dos últimos anos da Oracle, quando a gente entendeu para onde o mercado estava indo nesse novo modelo de serviços, de consumo de serviços em nuvem, isso mais ou menos 10, 12 anos atrás, a gente trouxe nosso time de desenvolvimento global e falou assim, precisamos
de verdade, também apontar o nosso portfólio de soluções para esse caminho, né? E foi quando a Oracle decidiu reescrever boa parte das suas aplicações, quiçá todas as aplicações, pensando já numa arquitetura muito mais moderna, né? Uma arquitetura que pudesse, de verdade, estar muito mais alinhada com este mundo moderno que a gente está falando aqui de consumos de nuvem. E isso ela fez nos últimos 10, 12 anos, não só para a parte de aplicações, mas para todo o seu portfólio, né? Então, hoje, na verdade, a Oracle, como você bem disse, né, ela consegue entregar para o nosso cliente as soluções end-to-end, né? As soluções que vão desde o data center até o celular do nosso cliente. Então, é o que a gente chama do poder da escolha, né? Por que eu digo poder da escolha? Porque, além de ter um cardápio amplo, né, de soluções que o cliente, nosso cliente, pode fazer uso, este mesmo cardápio, hoje, a gente consegue prover nas modalidades tradicionais, como a gente já tinha no modelo on-premises, mas também já no modelo de consumo de serviço em nuvem, né? Então, por que a Oracle ela decidiu ter essa abordagem, ou ela tem essa abordagem? Justamente porque a gente entende que a jornada de transformação do nosso cliente ela é única. Cada cliente vai ter uma jornada de transformação específica. Tem alguns que vão efetivamente fazer uma aposta no curto prazo de aplicações em nuvem, tem outros que vão essencialmente migrar somente a sua infraestrutura e por aí vai. O nosso papel aqui como habilitadores dessa transformação é estar apresentando para o cliente soluções para que ele possa escolher aquela mais adequada ao seu negócio, né? Então, isso é uma parte, isso é uma forma que a gente consegue ajudar os nossos clientes. E a gente tem visto esse movimento muito aqui, já falando de Brasil, né? Acreditamos que, lógico, né? Eu até mudei um pouco a expressão de transformação digital para falar um pouco de aceleração digital, na verdade. Perfeito. Porque a transformação ela já aconteceu, mas ela foi muito acelerada nos 18 meses últimos aqui, pelos motivos óbvios aqui, que acredito que todos já tenham conhecimento, né? Mas quando esse processo, né, de digitalização foi acelerado, devido aos acontecimentos aí dos últimos meses, a gente notou principalmente três movimentos assim do mercado como um todo, né? Então, primeiro era a necessidade de colocar todo mundo trabalhando remotamente, né? E eu acho que isso não foi o maior dos problemas, né? Logicamente, para algumas empresas sim, mas para a maioria delas a tecnologia estava ali para prover esse tipo de coisa. Mas talvez a dificuldade tenha sido fazer essas pessoas produzirem o que elas produziam de uma forma remota. E aí, já pegando aqui um pouco do gancho do que a gente vai falar mais para frente, ou seja, como é que aquele time contábil, por exemplo, que estava acostumado a fazer os fechamentos contábeis ali dentro de uma sala, nas discussões, passaria a fazer esse fechamento contábil de forma remota, né? Então, isso foi um grande desafio, né, o Guilherme? Acho que é um grande desafio do back-office, quando se deparou com essa situação lá atrás. Isso é né, que eu acho que depois a gente pode falar um pouco mais. O segundo ponto e meus funcionários, né? Como é que eu vou cuidar não só da saúde dos meus funcionários, mas como eu vou tratar, por exemplo, a jornada de um funcionário novo que está entrando na minha empresa, porque mesmo assim houveram contratações, que não vai ter mais aquele contato humano, aquele contato presencial, né? Como é que eu vou fazer esse onboarding virtual agora dos meus funcionários e mantê-los aí numa jornada de satisfação interna, né? Esse era o segundo ponto. E o terceiro ponto, que foi muito da sobrevivência dos negócios em si, a digitalização, né? A gente falou aqui de back-office, falamos dos funcionários, mas os negócios tiveram que ser digitalizados. Então, esse foi o outro desafio. Muitas empresas que tinham somente a relação física com os clientes tiveram que fazer investimento em plataformas de e-commerce, plataformas digitais, para manter os seus negócios vivos num primeiro momento, para que depois, e hoje a gente está vendo isso, ou seja, tivessem realmente colhendo os frutos, e hoje muitos negócios digitais são bem maiores do que
eram fisicamente, né? Então, assim, a Oracle fez parte de todo esse movimento, né? Onde a gente proveu soluções para todos esses principais 3 desafios aqui que eu coloquei. Tivemos ao lado dos nossos clientes e hoje a gente entende que, de verdade, temos, inclusive, grandes exemplos de empresa que tiveram sucesso nessa jornada de transformação. E para não perder aqui o embalo, né? Para aí eu vou te passar a palavra, que eu estou curioso também para saber de você algumas coisas. A gente tem grandes casos aqui no Brasil, como, por exemplo, o grupo Ânima. Né? O Grupo Ânima, que é um grupo educacional, para quem não conhece, é um dos maiores grupos educacionais do Brasil hoje, com quase 450 mil alunos, impressionante o crescimento que eles tiveram. Eles se depararam exatamente com essa situação quando a gente está falando de transformação digital, do trabalho e execução dos negócios de forma remota, e agora prevendo um crescimento. Ou seja, o Grupo Ânima, lá atrás, ele já tinha um investimento feito na plataforma Oracle, no modelo tradicional, no modelo on-premise, né? Depois das aquisições que foram feitas, né, principalmente do Grupo Laureate, que é um grupo grande também de educação, ele se deparou com o desafio da fusão, né? Então, você fundir não só os negócios, mas também a tecnologia. Então, para isso, ele optou por colocar os seus sistemas na nossa nuvem, num primeiro momento, os seus sistemas on-premise na nossa nuvem. E depois, nos últimos 12, 18 meses, eles resolveram dar um passo adiante agora. Eles agora estão, sim, fazendo a adoção da nossa plataforma de back-office, como comentamos aqui, no modelo de nuvem, já no modelo SaaS, que a gente entende que é um modelo que vai habilitar as empresas a terem crescimento ainda mais exponenciais. Então, veja como é uma jornada, né, que começa lá atrás, de uma forma, no modelo tradicional, e ela aponta para uma grande guinada e que, normalmente, as empresas que estão nessa jornada de crescimento exponencial optam porque realmente é um modelo que te traz mais flexibilidade, mais escalabilidade e por aí vai. Né? Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta lá no início, como é que a Oracle se posiciona nesse contexto, como parceiros dos nossos clientes, é isso. Né? A gente consegue trazer as soluções end-to-end e prover o que há de mais moderno nessa tecnologia. Né? E aí, Guiné, passando, você achando que só eu vou falar aqui, mas não, eu quero te trazer para... Vamos dividir, né? Eu quero te trazer para esse contexto aí, porque eu acho que é importante, né? É lógico que quando a gente fala de soluções, de plataforma de negócio aqui, a gente tem, como eu comentei, várias frentes. Falamos aqui de gestão de capital humano, falamos aqui da parte de customer experience, né? Mas o que eu tenho notado também como uma tendência, né? As empresas passaram a se preocupar com a modernização do seu back-office, né? Ou seja, elas entenderam que não basta elas atenderem bem o cliente. Se elas não estiverem bem estruturadas dentro de casa, né, para fazer esse atendimento, né, uma gestão eficiente, uma gestão de estoques, um controle de produtividade, gestão orçamentária e por aí vai, a coisa não acontece como deve acontecer. E a minha pergunta para você é, até que ponto, de verdade, a modernização do back-office ela pode trazer a competitividade para essas empresas, ela pode fazer com que essas empresas de verdade cresçam os seus negócios e atinjam os seus objetivos, Guilherme? Boa, Sono. Primeiro, obrigado, porque eu acho que quem está nos acompanhando conseguiu ter uma noção clara de como a Oracle pode ser, ou de como nós podemos ser aí um sócio ou um parceiro da inovação. E aí você comentou sobre inflexão, sobre mudança, sobre transformação, e a Oracle, por exemplo, mudou o seu business, né, de uma venda de ativo para uma venda de serviço, e é muito fácil para quem está nos ouvindo, para os nossos clientes ou para quem quer que seja, ver o nosso ponto de contato, que é a nossa equipe, a equipe de executivos, tratando das plataformas, ver a tecnologia no dia a dia, todas essas soluções que a gente comentou no dia a dia,
Mas e a estrutura que ficou aqui por trás, né? Ou seja, e como é que a gente alimenta a estratégia, né? Como é que a gente sabe efetivamente se o nosso posicionamento está adequado, se esse investimento que foi feito, por exemplo, no desenvolvimento, primeiro nos data centers, se os data centers estavam sendo bem colocados, se ele foi colocado primeiro aqui no Brasil, depois no Chile, depois em determinados locais, ou seja, esta imagem ou esta visão foi feita com uma reorganização, e uma reorganização administrativa. E eu só consigo isso quando eu elimino ou quando eu começo a diminuir o gap entre o que está acontecendo no negócio e como o back-office ou a administração responde, aproximando isso do business, né? Conseguindo responder isso em tempo, conseguindo incluir, por exemplo, no caso de tecnologia como a Oracle, na mesa do controller, na mesa da área de finanças, KPIs ou análises de OKRs, como a gente hoje inclui, informações de qualidade e não mais só informações financeiras, né? Eu não demoro mais alguns dias para exportar, tratar o dado, mandar para uma controladoria e depois poder responder. Se eu saio de uma normativa, como a gente vai ter agora, por exemplo, a reforma tributária, que é o caso da maioria da nossa audiência, que vai ter um impacto tremendo na estrutura financeira, na estrutura administrativa do dia a dia, que a gente vai ter que fazer análises, simulações, horas e investimento, e perde aquela visão analítica, eu vou ter que entender o quanto isso e como é que eu respondo isso, com uma visão mais analítica, com agilidade de poder responder, com isso incluído, embutido, com respostas tecnologicamente que apoiem o reposicionamento da área financeira, que saia só daquela visão burocrática, como, por exemplo, as visões do IFRS, para nós, por exemplo, teve todo impacto, porque hoje, tributariamente falando, a gente tem que ter a tal da visão do reconhecimento de receita. E eu tenho que responder para a área de negócio que o nosso reconhecimento de receita é diferente, a gente tem a receita recorrente. Então, a gente consegue ser estratégico se eu não tenho mais, por exemplo, o tal do cutoff. Lembra do cutoff? Eu não posso considerar determinadas vendas a partir de determinado. Então, assim, peraí, eu vendi no dia 27 e você está me dizendo que essa venda não é do mês de outubro? E essa é uma das respostas. Então, eu ter modelos como esse, né, e aí indústrias e setores como educação, que passou por um momento de merger acquisitions assim tremendas, empresas como a Anima, né, empresas que fizeram aquisições e que precisaram de reposicionamentos estratégicos. Hoje eu sei, por exemplo, que eles trabalham com plataformas, eles passaram de um modelo de ter que dar... O EAD saiu de uma participação pequena para uma participação tremenda, plataformas eram diferentes, estruturas de custos completamente diferentes, né? As estruturas das universidades passaram de ser físicas para estruturas mais digitais, gestão de conteúdo diferente. O back-office precisa responder a isso. Eu lembro que quando a gente fazia modelos analíticos lá atrás, a gente tinha que simular laboratórios. Hoje muda um pouco, você tem que simular outra coisa, entrante, como é que está, em que curso, quais são os modelos financeiros, quais são os incentivos fiscais. Então, é essa resposta que a área financeira precisa da plataforma. A plataforma é um meio para reorganização. Você comentou da aceleração. A segunda onda que a aceleração trouxe, que é trazer mais customer experience, que é trazer mais volume, a segunda onda é trazer a proximidade da eficiência administrativa, da eficiência de tomada de decisão do business, que é para acabar com a diferença entre o front office e o back office. Na verdade, é a experiência do cliente. O cara que está tomando conta lá na contabilidade, ele tem que ser estratégico e ele tem que saber que aquele contas a pagar ou contas a receber que ele está fazendo vai impactar, sim, na satisfação do cliente, né? O tributo, a análise estratégica,
de uma taxa pode impactar diretamente na margem, pode impactar diretamente no posicionamento do meu serviço. Por exemplo, empresas e serviços públicos hoje, eu posso ter um serviço público muito melhor se a gente trabalhar com processos de parcelas de serviços melhores e estrategicamente melhor trabalhados, melhor simulados. Então, a agilidade, segurança, por estar falando de serviços cloud com proteções que evitem exposições de dados, que evitem e estejam protegidas por tiers de proteção aí acima de tudo que é conversado no mercado. Então, tudo isso faz com que finanças se preocupe só no business, foco no business, foco no analítico. E melhor, coisa que a gente normalmente não faz, poder rediscutir o job description, que é o que a gente costuma brincar, né, Solon? Quando foi a última vez que a gente sentou com a nossa equipe e falou assim, qual é o job description mesmo da área de techs? Qual é o job description mesmo da área do analista financeiro, da área do analista contábil, da área do analista... Porque a gente tem que incluir essa tal dessa transformação digital nesse job, né? Acho que essa que é a provocação. Eu acho, isso fazendo um gancho, né, com o que eu ia te perguntar, mas só para não perder também o que você comentou, do job description, né, desses atores, finanças, contábil, que antes estavam ali sempre nos bastidores e meio que muitas vezes tímidos, né, até, e passaram a ter esse protagonismo, né, eu vejo no nosso dia a dia, né. Hoje, por exemplo, eu sou responsável pelas vendas, né, de aplicações na Oracle. Mas hoje o meu time de finanças participa das minhas reuniões de vendas, né? Porque eles precisam estar acompanhando, eles precisam entender como é que o business é construído para que eles possam também nos apoiar, né? E aí, Guiné, fazendo aqui um gancho com a pergunta que estava na minha mente aqui para te fazer. Você respondeu muito bem, né, a questão de como que o back-office, né, ele se posiciona nesse novo mundo agora e a importância dele, né? E talvez por isso, né, quando a gente fala de back-office, a gente lembra muito dos sistemas de ERP, principalmente, né, que conectam as áreas, que geram mais produtividade e por aí vai, e vencem esses desafios novos que estão por aí. E talvez por isso o nosso RP Cloud, o RP Cloud da Oracle, ele tenha se destacado tanto, né, nos últimos anos e pela quarta ou quinta vez foi apontado aí pelo Gartner como a plataforma número 1 de SaaS, né, de RP, para gestão de finanças e por aí vai. Ao que você deve isso, ou seja, essa liderança da Oracle, né, na plataforma de RP? A tecnologia em si, que é embarcada dentro do RP, somente, ou também a esse protagonismo que as áreas de back-office passaram a ter, né? E por isso as empresas passaram a entender o quanto é importante isso. Ao que você atribui esse boom aí de empresas buscando essas soluções de gestão mais eficientes aí? Eu coloco que é como a tal da pergunta, né? A gente não vai fazer um marketing, mas é aquela, né? Quem que veio primeiro, né? O que vende mais, né? O que é fresquinho ou o que, né? Mas claro que um CFO ou um controller ou um gestor de tributos, né? E de análise e inteligência de mercado, ele está sendo desafiado para mudar o seu modelo. Até 5, 6 anos atrás, a gente fazia uma gestão de risco e administrava a crise e eventos aí de uma maneira diferente. As tecnologias precisaram evoluir, por exemplo, a gente fala que não só a pandemia, ou não só o que passou acelerou, mas a gente já vinha acostumado a gerenciar essas situações, como, por exemplo, a crise dos caminhoneiros, já empurraram esses executivos a tomarem decisões e eles vinham segurando por certa timidez do mercado. Não deu mais por causa do lockdown e eles tiveram que tomar decisões. Então, eles tiveram que assumir, os executivos e determinados departamentos tiveram que assumir esse protagonismo. Então, não se vende só tecnologia numa área como a área financeira, como a área de tributos, porque efetivamente ela precisa dessa transformação do business. Só que a tecnologia também tem que estar à disposição. Então, também a tecnologia ou a inovação tem que estar à disposição.
né? Esse executivo não pode olhar para o lado e não ter, por exemplo, uma solução de compras que esteja preparada para as regras, que esteja integrada, que tenha uma inteligência artificial que permita, por exemplo, criar um leilão automático, né? Que você tenha, por exemplo, um engine de text que você possa fazer as Assistente parametrizações digital, por possíveis, voz, assistentes digitais, tecnologias embarcadas aí. que te permita trazer, hoje, por exemplo, o assistente digital faz com que você tenha uma finanças sendo suportada por um comando de voz ou por um SMS e um chat, onde dúvidas contábeis minimizam erros contábeis que impactam nos reportes. Imagina, e só para fazer um gancho, Guilherme, você comentou agora, eu lembrei, a gente falou de Anima mais cedo aqui, né? E uma das coisas que foi um fator decisivo para a Anima foi a capacidade da plataforma, no caso a plataforma Oracle, entregar autoatendimento, né? De assistentes digitais, porque isso automatiza muitos processos, no caso deles, por exemplo, eram processos de reembolsos e também de compras, como você falou, de procurement, que geram muita produtividade, né? E a gente está falando aqui de um pedaço, estamos falando, você comentou de assistente de voz, né? O quão isso nos traz produtividade, porque é aquela história, né? Para digitar, você precisa parar, você precisa estar numa mesa, ou então no celular, você tem que parar o carro. Para falar, você faz de qualquer momento, você fala em qualquer momento e o sistema te entende e consegue prover aquilo que você quer. E tem uma situação muito simples. Por que a experiência do cliente serve para o nosso cliente e não serve para processos internos? Exato. Ou seja, por que eu não posso entregar um processo administrativo de contas a pagar, um processo de gerar um relatório, por exemplo, country by country, ou de gerar o meu processo de FRS 16 em algo que é tão amigável ou que é tão tecnologicamente evoluído quanto um aplicativo que eu tenho para atender um processo de uma compra no e-commerce. Ou, como a gente costuma fazer, eu vou comprar um computador num desses e-commerces, por que eu não posso comprar um computador dentro da minha companhia da mesma maneira? Vendo a foto dele, com a indicação, com o detalhe, a experiência tem que ser a mesma, né? Exatamente. E é esse o porque ponto. passa, né? É o que a gente sempre comenta, né? Assim, se internamente, né, os nossos clientes eles são bem atendidos, e quando a gente fala nossos clientes são nossos funcionários, isso transcende para os clientes dos nossos clientes. Então, ou seja, isso vai fazer com que os clientes finais dos nossos clientes também sejam bem atendidos. E no final é isso que traz essa avaliação. É isso, né? É isso que traz essa o avaliação. conceito do employee satisfaction Isso. também, que isso tudo que a gente conversou fala muito, né? Com esse conceito, é importante também para que os clientes das empresas também sintam-se bem atendidos, porque fez isso com tudo... que os projetos fossem menor porque assim, a gente não tem mais tempo de esperar 1 ano e meio para fazer um projeto, investir horas e horas, tem que ser rápido e com sucesso, né? Tem que investir menos tempo da equipe que está no dia a dia. E esse ponto é importante, só para a gente, eu acho que o tempo deve estar acabando aqui, já estamos para a gente finalizar uma pergunta, isso aí, porque nesse mundo nosso dinâmico, né, as empresas elas não têm mais tempo, time to marketing é um diferencial competitivo, né? E quando a gente está falando aqui dessas soluções de gestão, nesse modelo de SaaS, ela traz essa vantagem, né? Porque é um modelo de adoção e não mais aquela implementação e tal. Mas a minha pergunta para você a gente tem uma série de empresas, de startups que estão nascendo, a gente tem vários unicórnios brasileiros aí que já se destacaram no mundo. Esse sistema de gestão também é para essas empresas, ou seja, essas que estão nascendo e estão deslanchando? E nasce exatamente por aí. Primeiro que a gente consegue embarcar parte do conhecimento de cada uma dessas startups. Então, você demanda menos desses times que estão envolvidos no business dessas startups, né?
Então, você traz isso junto com eles. Então, você vai ter Gympass, Loft, Rappi, e todas elas que estão aí, você tem Todos os clientes nossos aí, exato, e você tem todas elas, e você tem também gestoras de estacionamentos, você tem, e não diminuindo ou não, mas sim setorizando e mostrando o tamanho, né? Você tem hoje meios de pagamentos que podem ser menores ou maiores em detrimento do volume do ativo, mas com alta complexidade de business, né? Você tem hoje setores ligados às blind kitchens, que a gente fala, que tem um setor em franco crescimento, mas que adotam um modelo rápido de implementação de 14, 10, 12 semanas, com investimentos mais simples e que permitiram chegar a uma solução estável, segura, flexível, que se cresce ou diminui por usuário, ele pode definir, né? E que tem efetivamente... E que vai acompanhar o crescimento da empresa, né? Ou seja, é exatamente o modelo que a gente fala que é o modelo de consumo. Quanto mais demandar, mais ele vai consumir na aplicação. Por uso. Exatamente. É por uso. É tão simples quanto comprar uma música ou um pacote de música aí que você vai usando, está adequado, você adapta, e é o que finanças precisava ou o que a área precisava para fazer a sua revolução organizacional. Acho que legal, Guilherme. Bom, você começou, eu vou finalizar então, porque perfeito, combinado. O tempo aqui bateu, mas acho que o bate-papo foi super bom, sempre um prazer, como eu falei, conversar contigo, ótimo. Sempre muitas ideias e insights aí para a gente estar sempre pensando. Prazer mesmo. Beleza? Obrigado a todos aí que nos escutaram e participaram do evento. Cuidem-se. Obrigado, Solon.